Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, 8 de outubro, quinta-feira, 27ª semana do Tempo Comum, meditemos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo-me, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não posso me levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, para que nós compreendamos a riqueza deste Evangelho, é preciso que o contextualizemos, ou seja, ele vem logo após o Pai Nosso. O Evangelho que o precede traz como tema central a oração do Senhor. E o Evangelho de hoje retrata também o tema da oração, da necessidade de perseverar na oração. E nós poderíamos perguntar: por que rezamos? Para que Deus se lembre de nós? Não. Nós rezamos para que nós nos lembremos sempre de Deus. Na verdade, Deus é onisciente, é onipresente. Deus, ele nunca esquece de nós. A nossa oração não é um pedido para dizer: "Ó Senhor, eu estou aqui". Ele sabe que você está aí. Então, nós rezamos não é para que Deus se lembre de nós, mas é para que o nosso coração perceba que Deus sempre está presente em nós. Rezamos para que nos modifiquemos e não para modificarmos a Deus. Na verdade, as nossas súplicas não modificam a Deus, modificam e transformam o nosso coração, abre a nossa mente. Quanto mais nós pedimos, nós insistimos, nós nos colocamos como pessoas humildes. E é importante que façamos uma diferença entre pedir e exigir. Os favores se pedem, os direitos se exigem. Com relação a Deus, jamais nós podemos exigir, mas devemos pedir com humildade. Há 3 condições para que nós façamos uma verdadeira oração: respeito, humildade e agradecimento. Respeito. Como devo me aproximar de Deus? Com respeito. Ele é Deus, eu sou uma criatura. Ele é Senhor, eu não sou Deus. Eu sou uma criatura amada por Deus, querida por Deus, mas não sou Deus. Eu me aproximo de Deus com humildade, com respeito. E é com humildade
que eu faço os meus pedidos, as minhas preces. Algumas pessoas que se revoltam contra Deus porque este não, segundo elas, ouvem as suas súplicas e não atendem às suas necessidades. Na verdade, essas pessoas nunca pediram nada a Deus, apenas exigiram, porque se tivessem pedido com humildade, teriam até compreendido, digamos assim, o não atendimento de Deus, teriam até compreendido que seria para o benefício delas próprias. Pois quando se pede com humildade, vai compreender por que o outro não doa, o outro não atende. É mais fácil para se compreender os motivos que o outro não atende às nossas necessidades. O outro tem seus reais motivos. O que é preciso que peçamos ao Senhor? O que pedirmos ao Senhor? Como estamos no tema da oração, e esse evangelho é logo após o Pai Nosso, nós precisamos pedir com insistência os 7 pedidos que estão presentes no Pai Nosso. O primeiro pedido é justamente o que? A santidade. Geralmente os nossos pedidos se referem a bens materiais. Irmãos, só há um pedido com relação a um bem material, que é o pão nosso. E esse pão nosso que pedimos nos remete já a um outro pão substancial, que é a própria Eucaristia. Então, qual é o primeiro pedido que nós somos convidados a fazer nessa oração com insistência? Pedi e recebereis. É pedir que sejamos santos. Peçamos que o nome de Deus seja santificado na nossa vida. Peçamos que venha o seu reino. Peçamos com insistência que façamos a sua vontade e não apenas que Deus faça a nossa vontade. Peçamos com insistência também o pão nosso de cada dia. Peçamos com insistência e batamos na porta do Senhor para que Ele perdoe as nossas ofensas. Peçamos sobremaneira ao Senhor com insistência para que não caiamos em tentação. E peçamos, batamos com insistência na porta do Senhor para que Ele nos livre do mal. Aí está a oração perfeita. Inclusive, nosso Senhor termina o Evangelho dizendo: ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Ou seja, o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Nosso Senhor deixa muito bem claro aqui que o pedido por excelência que nós somos convidados a fazer é o Espírito Santo. Então, amados irmãos e irmãs, que no Evangelho de hoje nós possamos corrigir o nosso modo de pedir a Deus, de nos dirigir a Deus e de fazer as nossas orações. Depois que nós tivermos pedido a santidade, depois que nós tivermos pedido a promoção do reino dele na nossa vida, depois que tivermos pedido ao Senhor para fazermos a sua vontade, aí sim nós podemos pedir pela pátria, pedir pelas nossas necessidades materiais, nós podemos pedir para que o mundo cada vez mais se torne mais solidário, nós podemos pedir para que nosso Senhor cure alguma doença, etc. Mas, primeiramente, procuremos o reino de Deus, procuremos, sobretudo, ser santo. Santa Teresa d'Ávila, que é uma grande mestra de oração, inclusive no dia 15 estaremos celebrando a sua memória, ela nos diz que orar é amar. Orar é um encontro com Deus. Para Teresa, a oração é amor.
Um coração que não serve para amar, tampouco serve para orar. Por isso que ela define a oração como uma escuta atenta e amorosa. E no livro da vida ela vai dizer o que é a oração. A oração, a meu ver, não é outra coisa senão um trato de amizade com aquele que sabemos que nos ama e está muitas vezes conversando a sós com ele. Então, como é que Teresa define a oração? Primeiramente, como um trato de amizade. Eu falo a Deus como a um amigo, e um amigo eu não exijo. Um amigo eu amo, um amigo eu aprecio estar perto dele. Então, a oração é uma relação de amor, é uma relação de amizade com aquele que sabemos que nos ama, ou seja, antes de eu amá-lo, eu sei antes que eu sou amado por ele. E está muitas vezes, por isso que é frequente estar a sós, muitas vezes. O Evangelho de hoje fala nessa insistência: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. E Jesus começa justamente contando a história de um amigo que procura outro à meia-noite e lhe diz: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu está batendo à minha porta e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se aquele amigo não lhe oferecer os pães, por amor, vai oferecê-lo porque está sendo incomodado. Então, se nós que somos maus damos coisas boas às pessoas que nos pedem, imagine Deus, que é boníssimo. E ainda diz Santa Teresa, que é uma conversa a sós com aquele que nos ama. Sim, amados irmãos e irmãs, que hoje nós possamos falar com nosso Senhor como um amigo, sentir o amor dele por nós e que essa oração seja perseverante e frequente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.